Então, pessoal, vamos voltar ao conceito de perpendicularidade, tá ok? Só que a gente nos atendo agora ao plano, certo? E daí vamos falar de algumas definições, né? Definição de retas perpendiculares, retas oblíquas, né? Vamos falar da existência do ângulo reto, existência e unicidade da perpendicular, ok? A altura de um triângulo, mediatriz de um segmento, propriedade dos pontos da mediatriz e propriedade dos pontos da bissetriz, tá certo? Tudo isso aqui está dentro desse conceito de perpendicularidade, tá certo? Então, o que são retas perpendiculares? Isso aí a gente já viu no espaço, tá ok? O conceito é o mesmo, né? O que são retas perpendiculares? Então, você tem duas retas RS, né? Elas são perpendiculares. Se elas forem concorrentes, né? Elas têm um ponto em comum e formarem um ângulo reto. Então, elas são concorrentes e formam um ângulo reto, tá certo? Então, elas são, dessa forma, retas perpendiculares. Isso aí a gente já viu esse conceito, né? Quando a gente falou, estava lá no espaço, ok? Retas oblíquas, tá? Você tem duas retas RS, tá? Você tem duas retas R e S. As retas, elas são oblíquas quando são concorrentes, tá? Então, elas vão se interceptar aqui num ponto, né? Ponto P. E elas não são perpendiculares, né? Esse conceito também a gente já sabe, né? Retas oblíquas, elas são concorrentes, mas elas não são perpendiculares. Então, elas são ditas oblíquas, tá ok? Existência do ângulo reto, né? Pode ser provado a existência do ângulo reto, tá? E a prova é da seguinte maneira, né? Você tem aqui uma reta R, tá certo? Você tem aqui uma reta R, considere aqui uma reta R, considere um ponto O aqui sobre essa reta R e dois pontos P e Q, tá? Dois pontos P e Q em cada semiplano, né, definido por essa reta R. Então, essa reta R, ela define dois semiplanos. Então, eu estou considerando dois pontos P e Q em semiplanos aqui opostos, né, dessa reta R, definido por essa reta R. Então, considere aqui um ponto O e esses dois pontos P e Q em semiplanos opostos, ok? Então, o ponto P, O e o Q, eles vão formar um triângulo aqui, tá? Então, considere esse ponto P e Q de tal forma, tá? De tal forma que OP, tá? Esse segmento OP, ele é congruente com o segmento OK, tá? E, além disso, esse ângulo aqui, né, é igual a esse. Então, eu considerei dois pontos aqui, tá? Dois pontos aqui em semiplanos opostos dessa reta R, de tal forma que esse segmento seja congruente com esse e esse ângulo congruente com esse, ok? Então, veja, esse segmento PQ aqui, ele vai interceptar essa reta R em um ponto que eu chamei de X aqui, tá ok? Então, se você analisar agora o triângulo OPX e o triângulo OQX, você vai ver, né? Você vai verificar pelo caso LAL de congruência de triângulos, que esses dois triângulos eles são congruentes. Por quê? Porque eles possuem um lado congruente, tá? Esse lado é congruente a esse e esse lado é comum aos dois. Então você tem dois lados congruentes e o ângulo entre os lados são congruentes, ou seja, nós estamos no caso LAL. Então, como esses dois triângulos eles são congruentes, né? Esse ângulo aqui, ele corresponde a esse daqui, tá? Esse ângulo aqui corresponde a esse, né? E a soma dos dois é 180, ou seja, cada um desses ângulos é 90 graus. Então, assim, nós temos, né, a existência do ângulo reto, ok? Se o ponto X coincidir com o ponto O, se esse ponto X coincidir com o ponto O, nós teríamos essa construção aqui, tá? Eu teria P e Q, tá? Eu teria aqui P e Q, PO congruente com, né? PO congruente com QO, né? Esse segmento aqui congruente com esse, e esse ângulo aqui congruente com esse aqui, formando 180, né? A soma dos dois, portanto, eu teria um ângulo 2, né? Eu teria um ângulo reto aqui, certo? Um ângulo reto aqui. Existência e unicidade da perpendicular. Então, veja, a existência e unicidade da perpendicular a gente pode dividir em duas partes, tá? Na primeira parte, o ponto, tá? O ponto P pertencente à reta. E na segunda parte, o ponto P não pertencente à reta. Ou seja, a primeira parte ele diz o seguinte, que em um plano, por um ponto P de uma reta R, tá? Em um plano, né, por um ponto P aqui, ó, de uma reta R,
existe uma única reta S perpendicular a essa reta R. Então, por esse ponto P, existe uma única reta S perpendicular a essa reta R. Ou seja, eu posso traçar aqui por esse ponto P uma reta, né, perpendicular a essa reta R, e essa reta ela é única. Então, a existência é simples, né? A existência dessa reta perpendicular à reta R é simples, porque por esse ponto P eu posso traçar aqui, né? Eu posso traçar aqui uma perpendicular à reta R. Agora, essa reta perpendicular à reta R, que eu traço pelo ponto P, ela é única. Por que essa reta é única? Essa reta é única por quê? Porque se eu tivesse uma outra reta, né? Se existisse uma outra reta, digamos S', que passasse pelo ponto P e fosse também perpendicular a essa reta R, digamos aqui, ó, S', passando também pelo ponto P e perpendicular à reta S. Eu teria que a soma desses três ângulos aqui, ó, esse, tá? Seria maior do que 180, já que esse aqui é 90 e aqui é 90 e ainda tem mais um ângulo aqui, ó, certo? Ou seja, um absurdo, né? Então, se eu tivesse uma outra reta aqui, né, distinta dessa reta S, uma reta S' distinta dessa reta S, também perpendicular à reta R, eu teria que a soma desses três ângulos aqui seria maior do que 180, o que é um absurdo. Então, não pode ter uma outra reta, passando pelo ponto P, distinta de S, né, perpendicular à reta R, tá ok? A segunda parte diz o seguinte, que na segunda parte, esse ponto P, ele está fora da reta R, né? O ponto P ele está fora, ou seja, por um ponto P, fora de uma reta R, passa uma única reta S perpendicular a R, né? Por um ponto P fora da reta R, certo? Por um ponto P fora da reta R, passa uma única reta S, tá certo? Perpendicular à reta R. Então, no caso da existência, temos o seguinte, né? A gente pode usar, por exemplo, o postulado lá de Euclides, né? Que diz que por um ponto P, se vocês lembram, eu só tenho uma reta, né? Só existe e é única, uma reta passando pelo ponto P e paralela à reta R, tá? Postulado de Euclides, né? Ou seja, por esse ponto P, eu posso traçar uma reta aqui paralela à reta R. E essa reta aqui, além de existir, ela é única, certo? Então, eu posso traçar aqui, ó, por esse ponto P, essa reta pontilhada, que é a reta paralela à reta R, tá certo? Então, por esse ponto P, eu posso traçar, né, uma reta aqui, ó, perpendicular a essa reta pontilhada. Então, eu tenho essa reta pontilhada, que é paralela à reta R, e por esse ponto P eu traço uma reta perpendicular a essa reta pontilhada, ok? Essa reta aqui, perpendicular à reta pontilhada, ela vai ser transversal a essas duas retas aqui, né? Ou seja, eu tenho essa reta aqui e essa reta paralelas, né? A reta R e essa reta pontilhada, retas paralelas, e essa minha reta S, ela é uma transversal a essas duas retas, ok? Então, pelo teorema que a gente viu na aula passada, tá? Sendo essa reta aqui, S, perpendicular pontilhada, né? Aqui seria 90 graus. Esse ângulo de 90 graus corresponderia a esse ângulo aqui. Ou seja, são ângulos correspondentes, né? Então, aqui seria 90, aqui também seria 90. Portanto, né? Essa reta S seria perpendicular à minha reta R. Então, existe uma reta, né, perpendicular à minha reta R. Seria essa reta S aqui, ok? Que é perpendicular à paralela, ok? No caso da unicidade, eu não posso ter duas retas passando por esse ponto P aqui, ó, perpendicular à reta R. Eu não posso ter duas retas passando pelo ponto P perpendicular à reta R. Essa reta que passa pelo ponto P perpendicular à reta R, ela é única, tá certo? Ela é única. Por que ela é única? Porque se eu tivesse uma outra reta passando pelo ponto P perpendicular à reta R, digamos essa reta pontilhada aqui, ó, né? Essa reta que eu chamei de S', imagine que eu tivesse uma outra reta que eu chamei de S', que passasse pelo ponto P e fosse também perpendicular à reta R. Então, eu tenho uma reta S, que forma um ângulo de 90 graus aqui com a reta R, e agora eu estou considerando que existe uma reta S', que também passa pelo ponto P e forma um ângulo de 90 graus com a reta R, tá certo? O que é que vai acontecer se eu considerar que existe essa segunda reta aqui, S'? O que vai acontecer é que se você olhar para esse triângulo aqui, ó, você vai ver que a soma dos ângulos internos dele é maior que 180, porque aqui eu teria 90, né?
porque essa reta S' forma um ângulo de 90 com R, a reta S também forma um ângulo de 90 com R, então eu teria 90 mais esse ângulo. Então, obviamente que isso aí daria mais do que 180 graus, ok? E, portanto, isso é um absurdo, né? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo não é igual a 180 graus, né? E aqui você teria um ângulo maior do que 180 graus, ok? Então, não pode ter uma outra reta, tá? Não pode existir uma outra reta passando pelo ponto P perpendicular a essa reta R, porque senão a gente chegaria nesse absurdo, tá ok? Vamos falar agora da altura de um triângulo, né? Vamos falar agora da altura de um triângulo, tá certo? Esse conceito de altura do triângulo está dentro desse conceito, dentro dessa parte de perpendicularidade. Por quê? Porque a definição de altura do triângulo é o quê? O que é a altura do triângulo? É o segmento de reta perpendicular à reta suporte de um lado do triângulo com extremidades nesta reta e no vértice oposto ao lado considerado. Então, veja. Por exemplo, eu tenho aqui um triângulo ABC, tá ok? Então, esse segmento aqui, AH1, é a altura, tá certo? É a altura relativa ao lado BC, tá? É a altura relativa ao lado BC. Então, segmento de reta, esse segmento de reta perpendicular, ele vai ser perpendicular a esse lado BC, tá? Então, é a altura relativa ao lado BC. Ou a altura relativa ao vértice A. Então, essa altura aqui, esse segmento de reta perpendicular a esse lado BC aqui, tá? A gente chama de altura relativa a esse lado BC ou altura relativa ao vértice A. Então, um outro exemplo é esse triângulo aqui, né? Retângulo, né? Então, a altura relativa ao lado BC aqui, observe que é o cateto aqui desse triângulo, tá certo? É o próprio cateto aqui, né? É o próprio cateto, ou seja, esse cateto aqui, AB, tá certo? Então, a altura relativa a esse lado BC é esse cateto aqui, ou a altura relativa ao vértice A, tá certo? Nesse outro exemplo aqui, você tem aqui o triângulo ABC, a altura relativa ao lado BC, vai ser esse segmento aqui, AH1, certo? A altura relativa a esse lado BC vai ser esse segmento AH1, tá? Ele vai ser perpendicular ao prolongamento desse lado aqui do triângulo. Ele vai ser perpendicular ao prolongamento do lado BC do triângulo, ok? Propriedade dos pontos da mediatriz, certo? Então, veja, a mediatriz, ela divide, né, o segmento AB, você tem a mediatriz aqui do segmento AB. Então, a mediatriz, né, a gente sabe que divide o segmento AB em duas partes iguais, né? Ou seja, em dois segmentos de mesmo comprimento, certo? Essa é a mediatriz. Então, a propriedade dos pontos da mediatriz diz o seguinte, né? Que todo ponto da mediatriz de um segmento é equidistante das extremidades do segmento. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Imagine que você tem um segmento AB aqui, tá ok? E essa reta aqui, que eu chamei de M, é a mediatriz desse segmento. Ou seja, essa reta, ela divide esse segmento aqui em dois pedaços de mesmo comprimento, né? Tá certo? Então, aqui eu vou chamar de M, ou seja, AM é congruente com BM, certo? Esse pedaço aqui é congruente com esse aqui. Esse segmento é congruente com esse. AM é congruente com BM, certo? Então, essa é a mediatriz, que eu estou chamando de M, essa reta aqui. Então, o que é que diz a propriedade dos pontos da mediatriz? Ela diz que todo ponto, né, da mediatriz, né? Então, se você pegar qualquer ponto aqui dessa mediatriz, digamos esse ponto P aqui, tá? Peguei um ponto P aqui. Esse ponto, ele representa qualquer ponto aqui nessa mediatriz, tá ok? Então, todo ponto da mediatriz, né, de um segmento, ele é equidistante das extremidades do segmento. Ou seja, se eu pegar um ponto qualquer aqui dessa mediatriz, significa dizer que PA é igual a PB, ou seja, a distância desse ponto, a extremidade A desse segmento AB, é igual à distância de P à extremidade B do segmento desse segmento AB. Ou seja, a distância de PA é igual à distância de PAB, ok? Isso aqui pode ser provado usando o caso LAL de congruência de triângulo. Então, se eu usar esse caso LAL de congruência de triângulo, você consegue provar isso aqui facilmente, ok? Propriedade dos pontos da bissetriz.
tá? Então, só lembrando, né? A bissetriz, ela divide o ângulo, tá? A bissetriz, ela divide um ângulo em dois ângulos iguais, né? Então, digamos que você tenha esse ângulo aqui, né? AOB, tá certo? Esse ângulo aqui, ó, AO, né? B. E você tem essa reta S. Essa reta S seja mediatriz bissetriz desse ângulo aqui, ok? Ou seja, a reta S, ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos congruentes, ok? De mesma medida. Então, veja, a propriedade dos pontos da bissetriz diz o seguinte, né? Que todo ponto da bissetriz de um ângulo, tá? Todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo. Então, você tem aqui esse ângulo, você tem aqui a bissetriz desse ângulo, tá? Que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Então, se você pegar qualquer ponto aqui dessa bissetriz, ó, qualquer ângulo nessa bissetriz, né? Digamos o ponto P, tá certo? Esse ponto P, tá certo? Representa qualquer ponto aqui dessa bissetriz. Então, a distância de P à reta A vai ser a mesma distância de P a essa reta B, certo? Então, a distância de P a essa reta A é a distância de P a essa reta B, ok? Então, é isso que diz a propriedade dos pontos da bissetriz, tá? Distância PA, né, é igual a distância de P a A, distância de PA é igual a distância de P a B, tá certo?